Iniciando mais uma atividade para o nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o CIT 2024, promovido pelo Unisalesiano. Estamos recebendo a presença aqui de duas personalidades no ramo da energia solar, representando a empresa Soli Solar, recebendo aqui o professor Norberto, também professor da casa nas áreas térmicas e transferências de calor, né? O tema de hoje seria a indústria de energia solar térmica, as oportunidades e desafios. A Soli Solar é uma empresa líder no mercado, especialista na fabricação e distribuição de sistemas de aquecimento solar, importadora e distribuidora de sistemas fotovoltaicos. O engenheiro Leonardo Charmoni Cardoso, formado pela PUC de Minas Gerais em Engenharia Mecatrônica, pós-graduado em Engenharia de Processos, mestrado em Sistemas de Aquecimento Solar e tem 25 anos de experiência no mercado de energia solar térmica e atualmente diretor comercial da Soli Solar. O engenheiro Luiz Antônio dos Santos Pinto, engenheiro de produção elétrica pela FEI, especialista em engenharia de energia com ênfase na área de energia solar, com experiência de mais de 40 anos na área. Possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é CEO da Solis Indústria e Comércio de Aquecedor Solar S.A., fundador e peste-presidente da Abrasol, entidade que representa empresas e profissionais de energia solar térmica no Brasil. Também é diretor de alguns departamentos do CIESP, como o DEINFRA e DECONSIC. Diretor titular regional da CIESP na região da Alta Noroeste do estado de São Paulo. Integrou a Comissão de Estudos de Equipamentos e Sistemas para Aproveitamento Térmico da Energia Solar da ABNT, tendo participado da elaboração e aprovação de todas as normas. Atualmente integra a Comissão de Estudos Especiais de Energia Térmica da ABNT. Então sejam bem-vindos, Leonardo Charmoni e Luiz Antônio. Gostaria sim de uma breve apresentação, porque nós estamos aqui com o professor Norberto Januário Pereira, da área de Ciências Térmicas e Transferência de Calor dos cursos de engenharias do Unisalesiano. Então, vamos lá. Queremos agradecer, então, a presença aí do Luiz Antônio, Leonardo, pela presença aqui nesse importante assunto que nós vamos tratar aqui da empresa Soli Solar, tá? Onde os senhores estarão discorrendo para nós aí sobre as novidades, né, desse assunto que é tão importante hoje em dia, né? Então, nós queremos agradecer, tá? Obrigado. Leonardo, uma breve apresentação sua. Bom, pessoal, primeiro agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, professor Norberto, professor Nelson. É sempre um prazer poder contribuir com o Unisalesiano, principalmente num assunto que a gente gosta tanto, né? É um assunto que a gente trilhou aí a nossa vida profissional dentro dele, dando a nossa contribuição para o mercado. Então é um prazer tremendo, né? A Soli Solar é hoje um dos principais fabricantes do Brasil, né? A empresa que está com 13 anos de mercado, mas ela já está entre os 5 principais fabricantes do Brasil. Nós estamos falando de um universo de aproximadamente 140 fabricantes. E isso se deve muito ao seu posicionamento, né? A Solis tem um posicionamento voltado para diferenciação, para o valor agregado. Então, a gente se esforça muito para entregar no mercado um produto com uma garantia diferenciada, com uma durabilidade diferenciada, com uma eficiência diferenciada e com uma prestação de serviço também diferenciada, antes, durante e depois da venda, né? A gente percebe que os anos passam, mas isso não cai de moda. Muito pelo contrário, o mercado a gente percebe que é cada vez mais carente desse atendimento e dessa proposta diferenciada. Então, eu acredito que isso tem uma relevância grande para o nosso crescimento no mercado. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Okay. Engenheiro Luiz Antônio, uma breve apresentação sua aí para que
todos os nossos alunatos e o público em geral, né, possa conhecê-lo. Professor Nelson, professor Norberto, quero reforçar o agradecimento do Leonardo. Realmente é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui representando, né, a Solis e também representando o setor de energia solar do Brasil. E espero poder contribuir, né, sanar algumas dúvidas que porventura tenho, né? Claro que a gente não sabe tudo, mas a gente já tem uma longa experiência. Eu, particularmente, já estou nesse mercado há 40 anos, desde que eu me formei, né? Atuo já em energia solar, tanto a térmica quanto a fotovoltaica, né? Muita gente acha que eu comecei com térmico, não, comecei com fotovoltaico. Há 40 anos tinha uma fábrica no Brasil que era a Heliodinâmica, eu fui representante aqui na região da Heliodinâmica. Infelizmente, o setor não cresceu naquela época e o solar térmico cresceu. Então, eu havia trabalhado com as duas tecnologias ao mesmo tempo e o solar térmico cresceu, né? E aí, a partir daí, a gente montou fábrica, trabalhou na elaboração de normas, né, no Brasil, organização do mercado em geral, né? Perfeito. E aí, levar isso aí até o governo, levar até o Inmetro, né? Então, começamos a parte de certificação e tudo mais. Tá? Então, espero contribuir aqui para esse bate-papo. Obrigado. Pelas suas considerações aí, né, Luiz Antônio, a gente vê que, então, hoje, esse sistema fotovoltaico não é novo, né, no Brasil e no mundo também, porque se você fala que já estava há 40 anos atrás, já trabalhando com projetos dessa área aí, é coisa antiga, né? Ah, com certeza. Aí da década de 60, né? De 60, 70, que começou as primeiras experiências comerciais no mundo inteiro. E o Bruno Tollel, né? Que era o proprietário da Heliodinâmica, ele montou a Heliodinâmica em 79, né? Perfeito. E foi a única fábrica, era a única fábrica da América Latina e do Hemisfério Sul. Era a única fábrica de fotovoltaico. Era uma fábrica verticalizada, muito moderna, mas infelizmente ela não teve vida longa, né? Interessante, Luiz, essa colocação sua a respeito dessas placas fotovoltaicas, porque a ideia que a gente tem é que a térmica começou primeiro e depois veio a fotovoltaica. E é exatamente o contrário, né? Pelo que você está expondo aí. Na realidade, eles começaram junto. A partir da crise do petróleo de 72, o mundo inteiro se voltou para buscar novas tecnologias, né, de energia. Então, tanto a energia solar térmica quanto a energia solar fotovoltaica começaram praticamente nessa juntas, né? Mas o que vingou realmente no mundo inteiro foi a térmica. Primeiro, né? Depois a fotovoltaica começou aí nos anos 2000, que ela começou a crescer no mundo inteiro. Perfeito. Assim, algumas dúvidas que a gente fala sempre, a nomenclatura que a gente usa talvez não seja adequada, né? Porque a gente fala em aquecedores solar, né? E aí aqui a gente fala em indústria da energia solar térmica, né? Existe alguma diferença ou é só questão conceitual dessa nomenclatura, Leonardo? Na verdade, a gente procura botar uma nomenclatura puxado aí para o térmico, porque atualmente hoje é muito comum, principalmente o consumidor final leigo, né, ele confundir as duas tecnologias. Perfeito. Né? O fotovoltaico, por exemplo, o consumidor final e leigo, ele não fala energia solar fotovoltaica, ele fala energia solar. Exatamente. Só que energia solar é um conceito muito amplo. Né? Então, você tem aí o campo do fotovoltaico e você tem o campo térmico. E dentro do térmico existe também um leque amplo de possibilidades. Perfeito. Você tem aí aquecedor solar com diferentes projetos construtivos, com diferentes aplicações. Né? Perfeito. Então, o nosso negócio é o aquecedor solar para água, certo? Dentro da energia solar térmica. Agora, existem outras aplicações dentro desse universo. A energia solar fotovoltaica também é uma tecnologia, como o Luiz disse, da década de 60, 70, só que principalmente nos últimos 5, 10 anos, ela ganhou uma força muito grande, não só no Brasil, como no mundo. Né? Então, mais ou menos isso. Então, e sendo essa aplicação, né, a empresa Solis Solar, né, ela hoje é uma realidade, essas placas de energia, né?
E a Solis se firmou nisso aí e houve um crescimento interessante, né, no campus assim do Brasil, né? Sim, sim. O nosso principal negócio são os sistemas de aquecimento solar, né, para geração de água quente. Na verdade, a Solis começou focada nesse negócio. E aqui dentro desse universo a gente tem 3 aplicações clássicas que a gente atua, né, com muita força, que é o aquecimento solar residencial, né, geração de água quente para aplicação residencial. Existe também a aplicação para climatização de piscinas, né? Eu costumo dizer que o aquecedor solar ele democratizou a climatização de piscina no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, porque antes do aquecedor solar era extremamente caro você manter uma piscina climatizada. As tecnologias que estavam disponíveis no mercado, né? Elétrico, gás, além do investimento inicial ser alto, o custo operacional para você manter aquele conforto era muito alto. Fora que eram equipamentos que tinham uma vida útil mais curta, né? O aquecedor solar ele é um investimento inicial menor, ele tem um custo operacional baixíssimo e ele tem uma vida útil muito longa. Né? E isso deu tão certo no Brasil que o Brasil hoje é um dos principais players do mundo em aquecimento de piscina. Né? Nós somos hoje aí o 2º país em área instalada, em potência instalada em sistemas de aquecimento solar para piscina. A gente só perde para os Estados Unidos. Perfeito. Né? Então, isso democratizou. Então, aplicação residencial, aplicação piscina, e nós temos um terceiro segmento, que na Solis a gente batiza de OGP, que são obras de grande porte, né, que são sistemas de aquecimento, mas que têm uma complexidade de engenharia maior. Aí a gente está se referindo a edifícios residenciais, hotéis, motéis, hospitais, clubes, academias. E dentro desse segmento existe uma divisão, né, que a gente agora começa a dar uma relevância maior para ela, que são os processos industriais. Né? Essa aplicação ela vai ganhar vida própria nos próximos anos. É um segmento que vai crescer não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, sinceramente, é uma aplicação que tem potencial para transformar esse mercado, né? Em função das oportunidades que existem dentro dele. Mais recentemente, dos últimos 10 anos, dos últimos 8 anos, a gente incorporou também no portfólio o fotovoltaico. Então, hoje a gente importa e a gente distribui também os sistemas fotovoltaicos. Tá, muito bem. Mais ainda, para um esclarecimento, né? Existe, assim, uma diferença entre a indústria fotovoltaica, lógico, e a indústria de energia solar térmica. Qual seria a diferenciação nesse sentido? Luiz, pode falar um pouco sobre isso? São tecnologias totalmente diferentes, né? E embora os produtos se pareçam, né? Porque às vezes a pessoa vê em cima do telhado não sabe se é uma placa, né, de fotovoltaico ou se é uma placa do térmico, do aquecedor. Né? Mas o conteúdo dela é totalmente diferente. A placa do fotovoltaico ela é feita de silício, né? Tem uma tecnologia totalmente diferente e ela vai aproveitar a luz solar e gerar eletricidade, converter em eletricidade. E o solar térmico, ele vai pegar a radiação solar, a luz solar, e vai converter em calor, e esse calor é transferido para a água. Perfeito. Né? Então, são tecnologias totalmente diferentes, embora se pareçam e usam a mesma fonte, né? Que são os raios solares. Perfeito. E em se tratando aí da parte do campo profissional, tá? Tem sido atendido plenamente aí na procura desses profissionais? Ou vocês têm algum problema em treinar o funcionário para poder... Como é que é essa parte? Olha, eu acho que o grande desafio... Eu rodo o país inteiro atendendo aí os nossos clientes, né? E assim, o grande desafio que eu escuto de norte a sul do Brasil é a dificuldade com mão de obra qualificada. Né? Eu não tenho dúvida que isso hoje virou um gargalo para o crescimento do país. Né? A gente vive isso aí. Eu vou arriscar dizer aqui que esse não é um problema exclusivo do mercado de aquecimento solar. Né? É um mercado generalizado aí no Brasil e no nosso caso não é diferente. Né? Então, se a gente olhar para as duas indústrias, no mercado de aquecimento solar,
a gente tem assim um leque de possibilidades, na minha visão, maior, porque você tem a indústria do aquecedor solar. Dentro da indústria tem uma série de oportunidades e de necessidades para a engenharia. Perfeito. Nós estamos falando em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de processos, controle de qualidade e por aí vai, né? Oportunidade não falta dentro da indústria. Da porta da indústria para fora também tem um mundo de oportunidades. Existe a engenharia de aplicação, projetos, dimensionamentos, instalação, manutenção, consultoria técnica, até a própria área de vendas, porque a venda do aquecedor solar é uma venda consultiva, é uma venda técnica comercial. As duas disciplinas, elas não se separam na condução desse processo aí. Então, eu diria que na indústria de aquecimento solar, você tem esse leque mais amplo. Na indústria do fotovoltaico, a gente não tem a indústria no país. Certo? Então, você tem a aplicação voltada para projeto, consultoria, instalação, manutenção. Existe o campo do fotovoltaico da microgeração e da mini-geração, né? que são complexidades distintas, normativas distintas. E isso aí tem uma oportunidade muito grande para a área da engenharia. Certo? Perfeito. Então, são realidades um pouco diferentes. Agora, independente das duas, existe mercado para o engenheiro mecânico, para o engenheiro eletricista, para o engenheiro de automação, engenheiro mecatrônico, para o engenheiro civil, para o arquiteto, certo? Então, as possibilidades elas são muito grandes. Não só existe, como a gente percebe que, na verdade, falta hoje mão de obra qualificada para atender a necessidade. Tanto Perfeito. que uma boa parte das indústrias elas têm tomado a iniciativa de criar os seus próprios programas, né, de capacitação para poder lapidar, para poder melhorar a base do engenheiro voltado para essa área dentro da indústria. Né? Na Solis, por exemplo, a gente tem essa iniciativa. Nós temos um programa de capacitação chamado Academia Solis, e o objetivo é esse, promover capacitação, qualificação, não só para o nosso canal de vendas, que são os nossos lojistas, nossos parceiros, mas também a equipe interna da empresa. Exato, né? Isso é fundamental. Isso é importante. É interessante isso. Né? Então, hoje tem muito mercado, né? E assim, a gente precisa divulgar cada vez mais esse mercado para que os profissionais se interessem por ele, né? E se qualifiquem, né? Para atender as demandas. Eu não tenho dúvida que tem muita oportunidade aí para, no mínimo, 3 gerações. Esse mercado está longe, muito longe de saturar. Muito longe mesmo, né? Muito longe, porque nós estamos aí engatinhando, começando, sim, na verdade, né? Assim, a Solis começou, o Luiz é fundador aí dessa empresa aí. Hoje a gente está vendo que vocês estão no mercado nacional, né, no Brasil inteiro, como o Leonardo disse aí, viaja o Brasil inteiro, saindo daqui, né, de Birigui, uma indústria, né, de Birigui, saindo para o mercado nacional. E provavelmente a perspectiva de expansão é maior ainda, né, Luiz? O que você tem para falar para nós sobre isso? Olha, o aquecedor solar, a energia solar térmica, ela está crescendo no mundo inteiro. O Léo já deu alguns exemplos aí. E no Brasil não é diferente. Nós temos um potencial muito grande. O Brasil é um país continental, tem uma alta radiação solar que pode ser aproveitada, né, para todos os setores, né? Nós temos hoje aqui no Brasil apenas 5% dos domicílios com aquecimento solar. Então, nesse ponto, nós estamos na 32ª posição no mundo, em termos de penetração, né, do aquecedor. Então, temos muito que crescer. Tem país aí que já passou dos 90%. Então, 90% dos domicílios tem aquecedor solar, né? E países como Israel, como a Alemanha, já está com 30%, 40%, 50%. Então, nós temos hoje cerca de 25 milhões de metros quadrados instalados. E nós temos um potencial aí para mais de 350 milhões de metros quadrados. Se for colocar aí a parte residencial, a parte comércio e serviço e a parte, principalmente, a parte industrial.
Industrial. Né? Então, nós temos muito ainda o que crescer, como o Léo falou. Por 3 gerações, eu acredito que até mais, viu? Talvez mais uns 5, 6 gerações aí. Isso você fala 3 gerações expandindo, né? Sim. Expandindo. Sim. Aí o Luiz falou do aquecedor solar, né? O fotovoltaico provavelmente siga a mesma linha. O fotovoltaico ele já está saturando, né? Ele já está saturando, porque ele cresceu muito rápido, né? Perfeito. Então, por exemplo, hoje nós temos 45 gigawatts de potência instalada no Brasil, de fotovoltaico, e nós temos apenas 17 gigawatts instalados no aquecedor solar. E o aquecedor solar já está atuando há 40 anos, né? Eu estou atuando há 40 anos. E o fotovoltaico, na realidade, ele começou a crescer no Brasil a partir de 2012. Então, tem 12 anos que ele está crescendo e ele já triplicou o que nós temos instalado em solar térmico. Perfeito. Então, ele já está... a tendência dele é já saturar, porque daqui a pouco ninguém mais precisa de mais produção de energia elétrica. Né? Interessante, né, Luiz? Pelo que a gente percebe, você está comentando aí que já está saturando, né? Mas nem todos ainda têm esse equipamento instalado em casa, né? Ou é por falta de informação, né? Mas as pessoas ainda ignoram um pouco a eficiência dessa tecnologia na aplicação, né, residencial, né? E até na indústria, por exemplo, né? Então, esse campo, vocês sendo pioneiro, que nem a gente sabe, que da Solix, né, esse tempo todo no mercado, tem apresentado, além de capacitar, né, as pessoas, vocês estão envolvidos também com o estudo do equipamento em si, desenvolvimento, né, aprimoramento dos equipamentos, né? Então, isso é importante, né, no mercado, né? Então, a gente sempre fica nessa dúvida. Por que nem todos ainda ainda aceitam essa tecnologia, né? Tem uma certa resistência, né? Então, mas isso é importante, viu? É o conhecimento, né, que ainda é muito escasso, do povo, né, da população conhecer isso aí. Isso é no mundo inteiro, não é só aqui, né? Apesar que a China, né, tá mais avançada. Por exemplo, a China hoje tem quase 600 milhões de metros quadrados instalados, né? O Brasil está com 25. E o Brasil é o quarto em capacidade instalada. Então, assim, nós temos muito ainda o que fazer, né? Tanto principalmente no solar térmico, né? O solar térmico, na realidade é o seguinte, né? O pessoal acha que fala energia pensa só em energia elétrica, né? Numa residência, 50% do consumo é energia, 42% é energia elétrica, 58% é energia térmica que se consome na indústria, 20% é energia elétrica, 80% é energia térmica. Tá? Então, assim, o potencial da energia térmica é muito maior. A questão de saturamento que eu estou falando é o seguinte: a energia solar fotovoltaica, ela é uma energia intermitente. Ela só vai ser gerada durante o dia. Perfeito. Às 6 horas por dia ali era que ela atinge a capacidade. Nós precisamos de energia elétrica 24 horas por dia. Então aí tem que entrar a termoelétrica, principalmente as hidrelétricas, né, que o Brasil é muito rico nisso aí. Então vai chegar um ponto que não adianta eu ter mais sistemas fotovoltaicos, né? Porque eu vou gerar energia e no horário que eu estou gerando eu não estou consumindo. Vai estar sobrando energia. Exato. Então, por isso que eu falo que a tendência é saturar. Certo. Agora, é claro que uma residência, por exemplo, um comércio, que ele vai usar a energia elétrica dele, é muito interessante ele ter, porque ele vai, principalmente no comércio, né? Porque quase toda a energia elétrica que ele consome é durante o dia. Perfeito. Né? Então, ele vai estar gerando e vai estar consumindo. É verdade. E o custo da energia elétrica hoje pesa muito, né? Dentro da produtividade de uma empresa ou uma indústria qualquer, né? Sim. Não tenha dúvida, né? Esse número que o Luiz passou para vocês, ele é um número que muita gente não tem conhecimento dele. Não tem, né? Se você pegar a demanda de energia do país, a indústria fica com 37% da demanda de energia. Dentro desses, elétrica, né? Elétrica. Dentro desses 37% dessa demanda de energia, 20% é na forma de eletricidade, como o Luiz comentou, e 80% é na forma de calor. Né? Então, exato. Vejam que mundo de oportunidades que existe dentro da indústria
para uso do aquecedor solar, né, em processos aí industriais. E trazendo isso, fazendo uma ponte com a universidade, olha a quantidade de oportunidade que isso levanta para os engenheiros, né, que estão chegando aí, que estão chegando no mercado. Essa é uma aplicação que ela ainda ela tá para explodir no Brasil e no mundo inteiro, né? Na América Latina, o México é um país que já está um pouco à frente nisso, né? O Brasil vem na sequência. Você fala na questão do treinamento? Não, na questão da indústria, da indústria. aplicação do aquecedor solar dentro da indústria, né? Mas de modo geral, no mundo inteiro, né? Esse é um campo de aplicações que ainda ele está para chegar no boom, ele não chegou ainda, certo? E aqui você tem México e tem Brasil, inclusive a Solis está tendo uma oportunidade pioneira nesse momento. A gente está com a oportunidade de desenvolver o projeto, aplicação, instalação do aquecedor solar em 4 cervejarias, né? A indústria de bebida é uma indústria que tem uma viabilidade tremenda para o uso do aquecedor solar, porque nos seus processos é necessária água quente em temperaturas abaixo de 150 graus, e abaixo dessa temperatura a gente tem tecnologia dominada hoje para poder atender com uma eficiência extraordinária, né? Então é um campo aí bem amplo de aplicação, e isso isso dá base para que a gente possa falar que, poxa, tem mercado aí para 3, 5 gerações, porque ainda tem muito campo inexplorado, né? Perfeito. E tem muita gente que não tem conhecimento ainda a respeito disso aí, tá? Quando a gente volta aqui para a aplicação residencial, existem 2 tipos aí de problemas, né? Eu vejo, existe ainda muita falta de informação, isso é fato, e existe também equívocos que as pessoas fazem a respeito, né? Exato. Eu vejo que hoje, com menos intensidade, mas há 2 anos, há 3 anos, estava muito forte aquela coisa do consumidor final falar assim, ó, eu não vou querer colocar o aquecedor solar, porque eu vou colocar o fotovoltaico. Né? Na cabeça dele, então, vou manter o chuveiro elétrico, porque eu vou colocar o fotovoltaico. Ou então ele chegava para a gente e falava assim, não, eu vou colocar só o reservatório térmico e vou botar o fotovoltaico. Tá? Então, a gente precisava trazer informação, precisava e precisa, até hoje, trazer informação nesse sentido para orientar o cliente. Certo? Então, quando você pega, por exemplo, um módulo fotovoltaico e um coletor solar e compara a eficiência energética, né, um bom módulo fotovoltaico ele tem eficiência energética na ordem de 20%. Um bom coletor solar térmico tem uma eficiência energética na casa de 60%. Só na hora que você compara, você já cria aí uma relação de 1:3. Exato. Ou seja, o que um coletor solar gera de energia, na forma de água quente, por exemplo, eu preciso de 3 né, fotovoltaico, com a mesma área, claro, né, para fazer a mesma coisa. Então, só aqui você já orienta o cliente, olha, para gerar água quente, né, olhando para a fonte gratuita que é o sol, o aquecedor solar é a melhor opção. Porque você vai usar muito menos área, naturalmente você vai ter um investimento inicial menor para ter a mesma eficiência para o sistema. Agora, ar-condicionado, iluminação, restante da residência, o fotovoltaico é perfeito, porque apesar de ser 20% a eficiência, a fonte é gratuita. E aí a gente traz à tona o conceito de eficiência energética, que está faltando muito ainda no mercado. Quando você traz o conceito de eficiência energética, eu trago a melhor tecnologia, ou seja, a mais eficiente para cada aplicação. Perfeito. O cliente ganha com isso, todo mundo ganha, porque o investimento inicial tende a ser menor, o impacto na infraestrutura da edificação também é menor e você garante a melhor eficiência para o sistema, com menor custo operacional e provavelmente com uma vida útil maior também, certo? Então, isso, nos últimos 2 anos, esse foi o tema campeão de solicitação na Solis de palestra, porque havia muita confusão em relação a esse assunto, certo? Então, a gente sempre procura tá falando a respeito, né? O professor Norberto comentou aí dessa questão da falta de informação que existe e tal, e dentro desse contexto, essa é uma das dúvidas que mais se repete dentro do mercado. Então, se a gente prestar bem atenção, Leonardo, principalmente na área de ar-condicionado, professor Nelson. Exato. Ar-condicionado, o pessoal grita, reclama, gasta muito, mas a empresa lança no mercado ar-condicionado
com várias tecnologias, mas o consumo, né? A turma tem medo do consumo de ar-condicionado. E não é só isso. Entra no mercado, por exemplo, no supermercado, você vê aqueles balcão frigorífico todo funcionando a plena carga. Isso consome uma energia fora do comum, entendeu? Sim. Então, a oportunidade que a pessoa tem é colocar uns equipamentos desses, né? A gente sabe. E na residência não é diferente, porque depois que o cliente coloca o fotovoltaico, ele descobre que além de economia, o fotovoltaico também proporciona para a família dele mais conforto. Olha. O que eu estou querendo dizer com isso? O sujeito tem a casa, na casa dele ele tem o hábito de usar o ar-condicionado, às vezes, vamos chutar aqui, Só em 8 horário, né? meses no ano. Ele botou o fotovoltaico, a família começa a usar o ar-condicionado 10 meses do ano. 11 meses do ano, porque o conforto aumenta. Então, a consultoria técnica que a gente passa também, a gente orienta, olha, não é só economia. Você vai notar que o padrão de conforto também vai crescer. Então, você não pode ficar preso naquele histórico de consumo. É importante você trabalhar com uma folga, porque você sabe que o padrão de conforto da residência também vai aumentar. Sim. Né? No aquecedor solar, isso também é uma realidade que eu vejo mudando muito nos últimos 10 anos. Há 20 anos, a gente tinha uma preocupação, um esforço tremendo, investia um esforço tremendo para provar, mostrar para o cliente que o aquecedor solar gerava economia. Gerava e gera economia. Gera economia. Né? Hoje, esse esforço existe, mas ele é muito menor. A mídia se encarregou muito de deixar isso mais claro para o cliente. Mas o cliente ainda não sabe que o aquecedor solar, dependendo da solução que você desenvolve, além de economia, ele pode proporcionar um conforto diferenciado para casa. Perfeito. Né? O cliente tem muitas vezes na cabeça dele que é aquele padrão do conforto de um chuveiro elétrico. Mas ele mal sabe que ele pode ter um banho de hotel 5 estrelas na casa dele, com um bom projeto de um sistema de aquecimento solar, gerando muita economia e tendo um conforto, né, que ele só vai ter em hotéis de altíssimo padrão. Então, quando você bota esse assunto na mesa, a gente percebe que há um desconhecimento ainda muito grande. Muito grande, né? verdade. E é por isso que a gente fala, né, que tanto o fotovoltaico quanto o aquecedor solar, ele é um trabalho técnico-comercial. Certo? É literalmente uma prestação de serviços, uma consultoria técnica para que você entenda a necessidade do cliente, entender as condições de instalação e aí você consegue desenvolver a melhor solução. Isso vale para residência, isso vale para um edifício, vale para um hotel, vale para uma indústria. Né? O que muda é a escala, mas o princípio de atendimento ele é muito similar. Perfeito. Nesse contexto, né, Luiz, a gente está vendo que a Solis, logicamente, como eu já falei aí, ocupa aí no mercado uma grande parcela de atuação, né, nesse ramo. Existe, o Leonardo falou, a questão de treinamento de pessoal. Para aqueles que estão vindo, né, estão nos assistindo aí, não só os nossos alunos, mas o público em geral que um dia queira participar desse processo, independe da área da engenharia, independe da área técnica. Eu acho que a especialização ou que vocês aí participem com uma especialização na área e que a empresa se propõe, né? Que é o aquecedor, o fotovoltaico. Acho que é um grande campo que tem para todas essas áreas, né? Não é isso? O segmento, os dois segmentos, né? E o fotovoltaico, na realidade, ele né, pela essa febre que teve de fotovoltaico, foi criado vários cursos, Senai, a própria Unicamp, né? Aqui deve ter treinamento também, né? Então, se voltou bastante para isso. O solar térmico ainda está bastante carente. Né? Tanto é que as empresas, né, a Solis é especializada em dar treinamento. Então, a gente dá o treinamento para a área comercial, para a área técnica de instalação, de manutenção, né? Formar consultores. Então, o nosso setor é bastante carente disso aí. Nós precisamos de engenheiro especializado, nós precisamos de técnico especializado para todas as fases. Né? A pré-venda, no dimensionamento, no estudo de viabilidade, né? Porque cada casa é um caso e cada família é um caso. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso pegar 5 casas iguais, né, com uma família de 5 pessoas cada um. Né? Às vezes, um sistema de 500 litros atende uma casa. E, às vezes, um sistema de 1.000 litros não atende outra. Perfeito. Porque é o costume da família. Né? Às vezes, a família tem costume de tomar banho rápido. Outra, não. Para mim, banho é o momento de relaxar. Então, eu já escutei bastante isso aí.
Então, por isso que às vezes você vai a casa, vou fazer o projeto por causa da casa. Não, tem que fazer uma consultoria para saber a arquitetura e o costume de cada usuário. Quer dizer, não existe um padrão, né? Não existe um padrão. Cada projeto é um projeto em si, é feito todo esse levantamento, por isso da especificação aí de profissionais capacitados, né, para isso. Então, você vê a importância do conhecimento, tá? Da técnica, da tecnologia para o profissional. Porque, de repente, parece que a coisa ficou muito fácil. Todo mundo, né? Você vê um monte. Mas será que estão capacitados para fazer a instalação, tá? Para fazer o acompanhamento técnico? Tá vendo? Você entende, Leonardo? Quantos e quantos problemas a Solis não deve ter encontrado no mercado, numa instalação mal feita, problemas, né? Que trazem até um certo prejuízo para o usuário, né? Então, eu tô vendo da época que a gente se conhece, Leonardo, que a gente tem conversado, e eu vejo que a Solis tem se preocupado muito com a parte profissional elevada do funcionário em si, né? Capacitar mesmo. Essa preocupação, ela é legítima e necessária para que a gente consiga um crescimento sustentável. Né? Vou dar um exemplo prático do que aconteceu mês passado aqui com vocês. No mês passado, nós tínhamos um profissional técnico nosso, na verdade, o profissional, né? O nosso amigo Dadá, né? Rinaldo da Silva Bragas, mais conhecido como Dadá, é o técnico mais experiente que nós temos. Ele estava em Rondônia, passou 2 semanas em Rondônia. O que ele estava fazendo lá? Nós temos 2 pontos de vendas especializados novos. Eles já vieram à fábrica, já fizeram treinamento, estavam fazendo as suas primeiras instalações. Então, a gente fez um investimento e enviamos um profissional para acompanhar essas instalações e fazer um treinamento prático com essas equipes em campo. Por quê? Porque isso é fundamental para que o pós-venda desse lojista especializado tenha o padrão de qualidade, né, que nós defendemos. Perfeito. É muito mais barato eu investir num profissional para concluir, vamos colocar assim, concluir um ciclo de treinamento de um lojista especializado, do que enviar esse profissional daqui 2 anos para ficar resolvendo problemas que poderiam ser tratados pelo próprio lojista. Certo? Então, o que acontece? Se eu deixo isso solto, o lojista desanima, ele não vai querer saber trabalhar mais com essa tecnologia, o problema fica lá para a gente resolver. É um cliente satisfeito, é a marca que fica desgastada no mercado, certo? E aí eu demoro anos depois para retomar o crescimento no mercado naquela região. Já ao contrário, eu consigo fidelizar um lojista, eu garanto o cliente satisfeito, certo? E tenho uma condição de mercado preparada para o crescimento do negócio. Agora, é fácil? Não é. Não. Dá trabalho? Muito trabalho, mas não tem atalhos, né? Isso é a base para o mercado crescer de forma sólida, ele está bem resolvido do ponto de vista de conhecimento, né? Em todos os campos aí de atuação. O Unisalesiano, ele sai à frente do que a grande maioria das universidades do Brasil. Vocês têm uma estrutura aqui de bancadas, né, que permite ao aluno ter um conhecimento teórico e prático dos tipos de instalação, do tipo de tecnologia que pode ser aplicada, diferentes situações aí de arquitetura. Então, isso já dá uma base para o aluno da graduação ter um conhecimento, um primeiro contato, né, com a tecnologia. Agora, isso não é a realidade da grande maioria das universidades aí do Brasil ainda, né? Apenas para registrar aqui, né, Norberto, que esse laboratório aí foi em parceria com a Solis, né? Isso. Já está aí, já faz um bom tempo, né? E o Dadá participou bastante dessa... E é engraçado que eu já estava até olhando hoje, né? O ano passado, o país que mais cresceu, né, de venda, né, de instalação de aquecedor solar, proporcionalmente, foi o Reino Unido. Segundo foi Moçambique. Depois, o quinto foi África do Sul. África do Sul. Né? E o Brasil ficou em 7º. Moçambique, em 2003, quando o Leonardo veio para cá para trabalhar comigo, um mês depois nós fomos para Moçambique. Verdade. Né? E ficamos lá 10 dias para desenvolver esse mercado lá em Moçambique. Depois acertamos lá os nossos parceiros lá,
Depois de 2, 3 meses, o Dadá foi para lá, ficou lá um mês para dar o treinamento da instalação. Exato. E hoje deu orgulho, falou, nossa, nós tivemos participação disso aí, de Moçambique, está crescendo a utilização do aquecedor solar. Algum tempo depois a gente repetiu essa estratégia na África do Sul. A África do Sul aparecendo aí também. Hoje, então a Solis está presente lá. Temos nosso tijolinho ali, né? Tem a marca nossa lá, contribuição, né? Tem a marca, né? Isso aí tá muito presente também, a Solis, nos trabalhos que a gente dá, né? Aqui com os alunos, né? E aí, como eles têm apresentação de trabalho, sempre vem lá a Solis no meio. Legal. Isso é importante. Claro. A Solis aparece em todos os trabalhos que tem, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, porque Sim. a gente dá a nossa contribuição, né? Mesmo que limitada, mas a gente dá a nossa contribuição para a formação dos profissionais, Perfeito. por um lado, né? E pelo outro lado, o profissional ele entra para o mercado já com uma referência de marca, Exatamente. de tecnologia. Isso aconteceu com Exato. todos nós. Eu, quando eu formei, eu tinha aquelas marcas na cabeça que você teve contato na faculdade e a tendência a gente acaba levando. É verdade. Né? Para frente. Então, por isso que eu digo, é uma via de mão dupla, todo mundo ganha com isso aí a longo prazo, né? Então, assim, reforçando aqui, né, Luiz e o Leonardo aí, essa nossa gravação aqui vai chegar aí em vários países, tá? Porque ela vai para a rede salesiana em mais de 130 países, né? O ano passado tivemos aí a participação de mais de 42 países interagiram conosco. Então, essa mensagem que o Luiz vai deixar aqui, o Leonardo também, vai chegar onde tem os salesianos. Então, eu gostaria que você deixasse, né, visando esse público, que o Luiz deixasse uma mensagem aqui, Leonardo também, em nome da Solis Solar. Por favor, Okay. Luiz, né? Eu queria mais uma vez agradecer, professor Nelson, professor Norberto, a oportunidade da gente estar aqui. Eu falei, esse assunto a gente fala o dia inteiro, porque é um assunto que a gente gosta, né? E, na realidade, acho que a gente só viveu isso aí, né? Então, a experiência que nós temos de vida é em cima disso. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. No mundo inteiro que vai assistir essa gravação, né? A energia solar térmica, né, vai crescer muito durante muitas décadas, né? Isso aí, além da contribuição, né, para o usuário de conforto, de economia, de praticidade, ainda traz um benefício muito grande para o meio ambiente. Então, está totalmente alinhado com a agenda ESG, né? Então, aí o aquecedor solar, ele tem uma durabilidade aí de mais de 30 anos, né? Ele só usa a energia, o raio solar, para ele gerar energia térmica, ele não polui, não tem, né? E o aquecedor solar, o aparelho é totalmente reciclado, ele é 100% reciclável. Então, a hora que um coletor, que ele é feito de alumínio, de cobre, de vidro, se ele degradar e precisar ser substituído, esse material dele é totalmente reaproveitado, né? E não tem nenhum outro material que é tão tem tanta sustentabilidade quanto o aquecedor solar. Então nós estamos falando de energia limpa, né? Energia limpa. Essa realmente é limpa. Isso aí. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, né? E eu gostaria de passar uma mensagem para os engenheiros, né? Os engenheiros em graduação, né? O mercado de sistemas de aquecimento solar e sistemas fotovoltaicos vai crescer muito ainda no Brasil e no mundo. Sistemas de aquecimento solar, principalmente, tem mercado aí para 3, 5 gerações. É uma indústria nacional que tem um canal de distribuição no Brasil muito amplo. E ela já precisa e continuará precisando de mão de obra qualificada, certo? E a gente não pode permitir que a mão de obra qualificada seja um gargalo para o crescimento desse negócio no país inteiro. O Brasil já é um grande player, ele já ocupa aí a 5ª posição no mundo em metros quadrados instalado, e a gente está só começando. Então, você, aluno de engenharia, que gosta de mecânica dos fluidos, que gosta de transferência de calor, que gosta de termodinâmica, que gosta de automação, né? Que gosta da parte elétrica, que gosta de civil também, né? A área de energia solar, ela envolve todas essas disciplinas e ela tem uma oportunidade tremenda, eu diria aí para no mínimo 50 anos. Então, fica atento porque tem muita oportunidade para você
Nós estamos aqui dando a nossa contribuição para o desenvolvimento aí desse mercado, mas eu não tenho dúvida que é um mercado para gerações. Arquitetura também, viu? Obrigado. A arquitetura, né? a gente verdade. precisa de projetos arquitetônicos cada vez mais compatíveis, né, viáveis com a aplicação, com a inserção do aquecedor solar e também com o fotovoltaico. Fundamental. Perfeito, Muitas né? vezes o gargalo para um projeto está na arquitetura. Né? É isso aí. Bem, é isso aí mesmo. Então, Luiz, nós queremos agradecer aí a sua presença, o Leonardo, e essa mensagem que vocês estão deixando para a gente é muito importante, tá? Para até que cresça um certo interesse, não só dos engenheiros em se aprimorar, mas como dos alunos também se firmar nesta área, né? Isso é muito importante. Nós agradecemos, né, Sol e Solar, né, aos senhores, né, pela presença, tá? Obrigado. Muito obrigado. Agradecendo, então, mais uma vez aqui ao engenheiro Leonardo, engenheiro Luiz Antônio, essa participação nessa nosso quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Com certeza vocês serão vistos aí em muitos países, que não seja, né? O Brasil vocês já dominaram, então vamos partir. Vamos lá. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.